Meus caros, vou contar-vos a história do paraíso da droga na Europa que se chama Portugal. A porta de entrada, a porta escancarada de entrada de toneladas e toneladas de droga por dia. Mas atenção, são toneladas aquelas que foram detectadas, porque como nós sabemos, estes grandes distribuidores mundiais de droga que abastecem a Europa inteira e que pelos vistos têm entrada também por Portugal, para não dizer essencialmente por Portugal, eles funcionam com pequenas lanchas que transportam alguma mercadoria. Muitas vezes essas lanchas são denominadas os rabbits, os coelhos, para chamar a atenção, para atrair as guardas costeiras que, enquanto se entretêm a capturar essas pequenas lanchas, ao lado passam os grandes navios mercantes, os grandes cargueiros da droga. Portanto, o método é sempre o mesmo, o Pablo Escobar explicou-nos isso, manda-se um correio de droga com meia dúzia de quilos, neste caso até são toneladas, porque toneladas para esta gente não é nada, poucas toneladas não é nada, e enquanto isso a GNR ocupa-se de tratar dessas poucas toneladas que encontra, propositadamente, ao lado passa um navio mercante carregadinho de droga e esse é que é o abastecedor principal. Esta história inacreditável começa com um embate, com uma colisão de uma lancha rápida de traficantes com a embarcação da GNR que lhe dava caça. Houve uma perseguição no Rio Guadiana, por aí acima até Alcotim, e em Alcotim houve ali uma colisão entre os narcotraficantes e a GNR, e a partir daí desenvolve-se uma história que tem apenas uma semana e que em apenas essa semana a GNR já capturou 12 toneladas e meia de droga, 12 toneladas e meia de haxixe, 6 toneladas das quais até foram deixadas à deriva numa lancha que entretanto ficou sem comando, ficou à deriva porque se enredou em redes de pescadores. Imaginem, os narcotraficantes foram-se embora e deixaram ali aquela lancha com 6,3 mil quilos de haxixe presa em redes de pesca. Vejam bem, isto para eles são peanuts, como diria o Jorge Jesus, ou peanuts, como dizem os ingleses e os americanos. São amendoins. Abandona-se uma embarcação com 6 toneladas,3, 6.300 quilos, como se nada fosse, e as pessoas foram-se embora. 6,3 toneladas de droga para aquela gente não é nada, é desprezável. Imaginem vocês as milhares de toneladas que entram neste país por mês. Eu não digo por ano, eu digo por mês, porque sem querer e só numa semana, em 3 episódios diferentes, um deles uma embarcação que não tinha luz, deve ter tido uma avaria, chamou a atenção da GNR porque era de noite, não tinha luz. Outra, uma embarcação que é deixada à deriva porque se enredou em redes de pescadores. E uma terceira embarcação que realmente foi detectada pela GNR por ser suspeita. Em 2/3 dos casos, por coincidência, encontraram só 12 toneladas e meia. Agora imaginem a quantidade de droga que não entra neste país só pelo Algarve todos os dias. Aparecem a boiar centenas de quilos por dia, por semana, só no Algarve. Na Ria Formosa, ao Largo de Faro, às centenas de toneladas por dia que devem entrar neste país. Bem, nós não temos noção do que é este país, seja a que nível for, é verdade, mas até em termos da porta de entrada de droga na Europa, haxixe pelo menos, até nisso nós somos maiores. Quem é que pode criticar um país tão maravilhoso como este? Vamos analisar 2 ou 3 notícias. Olha, esta, redes pescam 6 mil quilos de haxixe no Algarve. Resumidamente, esta terça-feira de manhã, um pescador encontrou uma lancha à deriva a 5 milhas a sul da Barra da Armona. Ele explicou ao CM, até foi o comandante da Polícia Marítima de Olhão. A embarcação que transportava 6,3 toneladas de haxixe estava presa em redes de pesca, foi rebocada depois por uma lancha da Marinha. Vejam lá, que grande captura. Mas reparem, em apenas 6 dias foram apreendidas mais de 12 toneladas de haxixe no Algarve. A primeira embarcação, entretanto,
tinha sido detectada a entrar no Rio Guadiana na madrugada do dia 27 de outubro por militares da Unidade de Controlo Costeiro da GNR. Foi iniciada uma perseguição que terminou com uma colisão entre a lancha e uma embarcação da GNR já em Alcotim, lá acima. Os 4 tripulantes ficaram feridos, um deles com gravidade, e foram apreendidos. Nada mais, nada menos do que 3.850 quilos de haxixe, quase 4 toneladas de haxixe. 2 dias depois, foram recolhidos 2.300 quilos de haxixe em Vila Real de Santo António, depois da UCC, da GNR, ter detectado uma embarcação a navegar sem luz no Rio Guadiana. Foi perseguida e os tripulantes atiraram os fardos para a água, tendo fugido em seguida. A UCC recolheu 1.700 quilos de droga na água e a Polícia Marítima apreendeu mais 600 quilos na praia de Santo António. História conexa. Traficantes deitam 30 fardos de haxixe borda fora, em Faro, e conseguem escapar. A GNR recuperou 1.125 quilos de droga na Ria Formosa. Portanto, isto foi uma embarcação carregada de droga que foi detectada esta sexta-feira à tarde, portanto, anterior, a navegar na Ria Formosa, na zona de Faro, por um destacamento de controle de Olhão da GNR. Os movimentos suspeitos chamaram a atenção dos militares, que desencadearam de imediato uma operação que culminou com a apreensão de 30 fardos de haxixe, com o peso total de 1.125 quilos. Ora, segundo o Correio da Manhã apurou junto da fonte da Unidade de Controlo Costeiro, o UCC, os traficantes, cujo número não foi possível esclarecer, mal se aperceberam da aproximação das autoridades, trataram de atirar com a droga borda fora, de forma a conseguirem velocidade para poderem escapar, o que veio realmente a acontecer. Portanto, estão a ver, perante esta situação, e já com várias dezenas de fardos na água, os militares da UCC optaram, como medida de segurança e também porque estavam a uma distância já significativa da embarcação suspeita, por proceder à recolha dos fardos de haxixe. A droga seria proveniente do Norte de África, com destino ao mercado europeu. Portanto, estes largaram 30 fardos e fugiram, e a GNR ficou a apanhar os fardos. E eles, claro, os traficantes fugiram para continuar o seu trabalho mais tarde. Outra história, traficantes com metralhadora durante descarga de droga no Algarve. 4 traficantes detidos pela GNR ficaram em prisão preventiva. Então é assim, 4 homens, 3 romenos e um marroquino, com idades entre os 27 e os 40 anos, foram detidos por tráfico de droga. Os militares interceptaram ainda mais 8 suspeitos, 8, todos eles com idades entre os 20 e os 40 anos, das mesmas nacionalidades, portanto, romenos e marroquinos, que foram constituídos arguidos no âmbito do mesmo processo. Alguns estavam escondidos no mato quando foram apanhados. Lembram-se daquelas descargas que houve de refugiados, na altura chamavam-se refugiados, no tempo do Cabrita, que apareceram no Algarve e que depois mal desembarcaram, desataram a fugir e já não se encontraram, a não ser 4 ou 5, eles eram 20 e tal. Não sei se são os mesmos, são outros, mas não há dúvida que são redes de tráfico. São tudo menos refugiados, como se vem agora a perceber e a verificar. Estava envolvida uma carrinha onde estavam 53 fardos de haxixe, com um peso total de quase 2 toneladas. Os militares do subdestacamento de controle costeiro de Algesur apreenderam, junto ao condutor, também uma metralhadora Kalashnikov. A operação, segundo se apurou, junto do capitão Diogo Gomes, comandante do destacamento de controle costeiro de Sines, foi desencadeada pelas 3h30 da madrugada do dia 28 de junho, no sítio do Forno, em Algesur. Portanto, esta envolve, pelo menos, porque estamos aqui a ver, 12 pessoas. Agora, uma outra notícia de julho, que parece a mesma que há pouco dei, mas não é. É que eu dei há pouco, refere-se a poucos dias atrás, finais de outubro. E esta é de julho, mais propriamente o dia 6 de julho. 2,5 milhões de euros em haxixe encontrados a boiar na Ria Formosa, em Olhão. Portanto, esta é de 6 de julho. A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu mais de 1.300 kg de haxixe na zona da Ria Formosa, ao largo de Olhão.
Os 40 fardos foram encontrados a boiar na água depois dos traficantes terem fugido quando perceberam que tinham sido localizados. As 2 embarcações suspeitas foram detectadas pelo Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controle no domingo de manhã. Quando os militares se deslocaram ao local, encontraram apenas já os fardos de haxixe, com o valor estimado de 2,5 milhões de euros. Portanto, como veem, em poucos meses é a segunda história parecida, para não dizer igual. Só não é a mesma por diferença temporal. Portanto, isto é o modus operandi deles. Ou atraem a própria polícia para eles e fogem, ou simplesmente deixam ficar aqueles fardos ali na Ria Formosa. Neste caso nem havia embarcação, os fardos estavam a boiar e, portanto, como veem, isto é a tal operação que nós chamamos de rabbits. Rabbits quer dizer, tira-se o coelho para a frente, as pessoas vão atrás do coelho e ao lado passa o elefante, ou a manada de elefantes. Portanto, basicamente são operações nítidas de desvio de atenção para as autoridades, para depois poderem fazer as grandes entregas por outra via, por outro lado. Na literatura da especialidade de criminologia, equivale a 2 a 3%. Portanto, estas toneladas que são lançadas na ria de propósito, quer aquelas que são lançadas à água e pronto, quer o outro método que é mais arriscado, que é atrair a atenção da GNR e depois atiram com os fardos e fogem, estas manobras de diversão, isto corresponde no máximo a 2%, 2-3% do negócio, de toda a droga que entra, é o que a literatura da especialidade nos diz. Portanto, digamos que é um FII, é um custo, uma propina, que estas operações de tráfico de droga de toneladas, tráfico massivo, as importações que vêm de Marrocos, que vêm daquele norte da África, elas têm que realmente prover este pequeno custo, que é o custo da distração, do desvio de atenções. 2%, 3% da mercadoria vai para aí, é droga que é lançada para o rio ou ao mar, para quê? Para atrair a atenção da polícia, como já vos disse, para depois o grosso da mercadoria passar ao lado. Tudo isto faz parte da contabilidade dos grandes traficantes de droga. Agora, façam contas comigo. Se numa semana apareceram 12 toneladas na mesma região, quase no mesmo local, e se isto equivaler a 2% do tráfico naquela região, isso quer dizer, meus caros, que só na zona de Faro, Ria Formosa, Tavira, por aí, estamos a falar de um volume de negócios que eu não sei quantificar, acho que ninguém consegue, mas estamos a falar pelo menos de 600 toneladas de haxixe. Reparem que eu só estou a falar de haxixe, porque é só isso que tem sido apanhado. Não sei se haverá outras drogas, porventura haverá, mas pelo menos de haxixe estamos a falar de 600 toneladas previsíveis que entram na Ria Formosa por semana, meus caros. Agora atribuam um valor a isso, porque eu não sou capaz de o fazer. Mas que Portugal é a porta de entrada da droga, ou pelo menos para a Europa do Sul, disso não há dúvida nenhuma. No meio de tanto azar, a única boa notícia é que esta droga não se destina, com certeza absoluta, ao consumo interno, ao consumo do nosso país. Esta droga é para ser transportada e distribuída para essa Europa fora, entra realmente pela nossa porta, mas não fica cá, porque uma quantidade destas, meus caros, se fosse consumida em Portugal, bem, nós somos apenas 10 milhões, quer dizer, e por muito que metade da população esteja completamente alucinada e distraída a ponto de nem sequer ir votar, ninguém acredita que esta droga seja para consumo interno. Portanto, ela vai se disseminar, claro, por essa Europa fora, por aí acima, e os outros países que têm portos marítimos com grande controle, muito eficiente, por aí não entram. Em Portugal, nem a GNR tem meios, nem há gente suficiente, portanto isto aqui é à balda, é à tripa forra, é a fartar vilanagem, é entrar à força toda e claro, deixa sempre 2 ou 3% da droga semeados aí no Rio, que é para a polícia se entreter e para mostrar um bom trabalho, que realmente faz, mas entretanto, não vamos repetir-nos, mas é importante que se diga isto mais de uma vez, é este o mecanismo de entrada da droga na Europa, pelo menos do haxixe que vem do norte de África, não temos disso a mínima dúvida que ele entra quase todo por aqui. Muito obrigado e até logo.
E se virem alguma coisa por aí a boiar, já sabem, telefonem à GNR.